Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h25, 6h25, horário de Brasília. Muito bom dia, que bom encontrá-lo nessa manhã aqui na Rádio Manaim. Que bom que você que já está com a gente desde as 6 horas da manhã no culto de madrugada, continue conosco, continua conosco aqui, permaneça, que Deus te abençoe. Queridos, nós agora estamos também via satélite para todo o Brasil. Para quem não conhece, é a nova TV parabólica. É a TV aberta por satélite com mais de 60 canais disponível para todo o Brasil. E nós estamos com o canal de TV aberto via satélite na banda KU, canal de rádio, o canal 381. Cobre todo o território nacional, do Oiapoque ao Chuí, tá bom? Do Acre até Porto Alegre, até o Rio Grande do Sul. E você que tem parabólica em casa, você que mora na cidade do interior, você que tem a parabólica em casa, é só colocar na nova TV parabólica. São mais de 60 canais e nós estamos ali com o nosso sinal da TV Manaim no canal, na banda KU, canal de rádio 381 via Embratel para todo o Brasil, tá bom? Além do YouTube, além do aplicativo celular, além da frequência 100,3 FM em todo o Vale do Aço, zona da Mata Mineira, e também pela rede mundial de computadores radiomanaim.com.br. Essa é uma informação para você que tem em casa, para você que também está vendo televisão, você que tem parabólica, mais uma opção para que você possa ver, ouvir, assistir, participar aqui o pós-madrugada, a madrugada, todos os nossos conteúdos que nós colocamos no YouTube, você pode assistir ao vivo pela TV aberta por satélite. Glória a Deus por isso, mais uma vitória da igreja, do povo de Deus. Amém, queridos? São 6h27. Deixa eu mandar um abraço aqui. Hoje quem fez aniversário ontem foi a nossa irmã Eunice, que trabalha voluntariamente no Manaim Domingos Martins. Um grande abraço, nossa irmã Eunice. O coração tá apertado, né? A filha dela, Cláudia, mora na Itália, sofreu um acidente de carro desde semana passada, mas já está se recuperando. Mas peço aos irmãos estejam orando pela Cláudia, que está na Itália, sofreu esse acidente, é filha da irmã Eunice. Ore por ela, tá bom? Isso dá uma bênção nessa recuperação. E um abraço à nossa querida irmã Eunice pelo aniversário ontem. Quem também fez aniversário ontem foi o nosso pastor Josias Júnior, nosso JJ, também de idade nova ontem, hein? Já tá pronto para mais um ano. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do nosso querido pastor Josias, com muita saúde física, saúde espiritual, vigor, inteligência, sabedoria. Amém? Que ele continue sendo esse pastor. É um pai e um pastor para todos nós aqui da Rádio Manaim. Um abraço, querido pastor Josias. Quero mandar um abraço também à nossa irmã Sara, está aniversariando hoje, está completando 17 anos, né, Sara? Ela que mora em Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso. Isso, completando 17 anos, a nossa irmã Sara, recebendo abraços de toda a família, recebendo abraço do nosso querido pastor Eduardo Míquel aqui em Vitória, também nosso aqui da Rádio Manaim. Sara, um grande abraço a você e um abraço ao nosso povo aí de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, hoje em festa, porque é aniversário da Sara, 17 anos. Quero mandar um abraço ao meu querido pastor Erli e a sua esposa Marilda. Eles são de Florianópolis, mas estão no Canadá. Isso, estão em Vancouver, né, pastor? No Canadá. E ele tá mandando um abraço aqui ao pastor Renato e a irmã Carla, também a Gisele Fernandes. E daqui no Canadá tem 4 horas de fuso horário, né? Grande abraço ao meu querido pastor Erli e a sua esposa Marilda. Saudade de vocês. Quando estiver retornando, se der, dá um pulinho aqui na Rádio Manaim, tá bom? Um abraço também ao Pietro e a Beatriz, que estão em Vancouver, no Canadá, também acompanhando aqui a nossa programação. E eu tenho um pedido de oração, que os irmãos estejam orando pelo nosso irmão, o Luiz Cláudio, o senhor Luiz Cláudio. Ele é pai da Luana. E quem é a Luana, Kleber? Luana é a nora do pastor Everaldo Filpo. E o nosso irmão, o Luiz Cláudio, que é pai da Luana, vai passar por uma cirurgia na próxima quarta-feira, mais conhecida como depois de amanhã, tá bom? Então vamos orar pelo nosso irmão Luiz Cláudio, pai da Luana, nessa cirurgia que ele irá passar na próxima quarta-feira. Meus queridos, o texto trazido hoje, vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada de hoje, dessa segunda-feira, o texto trazido pelo pastor Wallace Rossetti. Eu vou pedir para o nosso irmão Sena colocar na tela, por favor.
está em 2 Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o nosso Senhor. Esse texto fala sobre o capítulo 24 de Mateus, é como se fosse o Apocalipse dos Evangelhos, não é? Ele fala sobre, esse capítulo fala muito sobre a volta do Senhor. Ele fala sobre como seria o perfil, o caráter das pessoas que estariam vivendo esse tempo do fim. É só você ler todo o capítulo 24. Fala do sermão profético, o princípio das dores. Fala que haveria guerra sobre guerra, guerras, rumores de guerra, etnia contra etnia. Fala do engano, fala da apostasia. E fala de tantas coisas, mas ele fala também nesse versículo que nós lemos, que o pastor trouxe nessa manhã: vigiai. Vigiai. Mas a pergunta que eu faço para o pastor Wallace Rosete é: mas o que seria esperar em vigilância, pastor Wallace? A paz do Senhor. Senhor Kleber, a paz do Senhor, os demais companheiros, Júlio, Ricardo, o Pierre, é o que eu mais converso durante o dia, esqueci. Pierre Quino. E os nossos queridos ouvintes, aqueles que nos assistem também. Na verdade, esse momento é um momento especial, né? E por quê? Você falou por que esperar, né? Uhum. Por causa da certeza, né? Esse é um dos grandes motivos da salvação. A salvação, ela traz para o homem uma certeza. Nós vivemos dias de incerteza, né? Dias incertos. Mas a salvação, a experiência com o Senhor, ele traz segurança e certeza de que haveremos de viver esse grande momento. Então a igreja, como nós mesmos mencionando, como o nosso nome, né, tem um significado muito grande, Maranata, o Senhor Jesus vem, essa certeza nós temos com o aspecto da salvação. Porque ontem mesmo estava comentando com a igreja, porque salvação é muito abrangente. Não é o dia que nós mudamos de igreja. A salvação tem um aspecto interessante, a segurança, salvação é saúde, salvação é paz, salvação é certeza. Então, salvação, ela é muito abrangente. E quando nós falamos de salvação, nós falamos desse milagre, que é o maior milagre que o homem pode viver, né? Então, o Senhor Jesus estava respondendo os seus discípulos. Os discípulos perguntaram: Senhor, como é que nós vamos saber? Quando será esse momento? Aí o Senhor começou a narrar, como o Kleber falou. Se nós formos ver o livro esse capítulo, eu sempre, desde quando me convertia, me detinha muito em ler o capítulo 24, que estão ali os marcadores proféticos, vários marcadores proféticos, né? Então, aí ele diz para os discípulos tudo isso. E essa parte ele menciona porque ele fala dos dias de Noé. Ele fala da surpresa, porque ele diz assim como foi nos dias de Noé, que os homens casavam, se davam em casamento, né? Que viviam desse jeito, quer dizer, aquilo que nós estamos vendo hoje. Ele é assim: e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, Noé notificou, Noé avisou, mas as pessoas não perceberam, né? Então hoje, a igreja, aqueles que já perceberam, aqueles que entenderam, eles têm que estar em vigilância, né? Vigilância, em oração. Por quê? Porque a vinda do Senhor, como ele menciona no verso seguinte, Kleber, diz assim: considera isso, que se o pai de família soubesse em que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então presta atenção. De noite, né? Você não sabe que horas que vem o ladrão, né? Você tem que estar vigiando, atento. Então a igreja, ela está desse jeito. Ativa vigilância. Em oração, como? Na comunhão, sentindo a presença do Senhor, porque o toque da trombeta não vai ser um som de corneta. Esses ouvidos nossos aqui, esses não vão perceber, só os ouvidos espirituais. Então, a igreja tem que estar pronta, porque no dia que tocar a buzina para nós, tocar a trombeta, a última trombeta, que para nós é a quarta trombeta, nós seremos arrebatados e iremos morar na eternidade. E tem um detalhe, pastor Wallace, em toda a Bíblia, aliás, essa palavra vigiai na Bíblia, existe, ela aparece 61 vezes.
Se não fosse tão importante, apareceria umas 2, 3, mas 61 vezes o Senhor fala vigiai. E uma dessas vezes que ele fala isso, ele fala assim, vigiai para que não entreis em tentação. E aí ele está se referindo também à grande tribulação. Porque quem não for vigiar vai ficar e vai passar por provações, por tentações nunca antes acontecidas nesse mundo e nunca mais haverá igual. É um caso a se pensar. Claro, com certeza. No verso 44 ele diz, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem advia a hora em que não penseis. Então, essa surpresa para o mundo é surpresa, mas para a igreja fiel não. Para a igreja infiel, para a igreja que está alheia a tudo isso, eu já vi pessoas falando, eu ouço isso há tanto tempo que Jesus vai voltar. Sim, mas diz a Bíblia que um dia, né, é como um ano, e um ano como um dia. Então, para o Senhor, não existe, é porque o Deus está no tempo eterno. Nós estamos no Cronos, né? Ele está no Kairos. Então, o nosso tempo é contado para a morte. Mas a eternidade, ela vai se dar assim. Por isso que o Senhor fala, estarão 2 no campo, um será levado, outro será tirado. Então, nós temos que estar pronto hoje, não é amanhã, é agora. Por isso, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a igreja dessa hora, ela está em ativa vigilância, preparada, aguardando o toque da última trombeta para ela. E eu estava vendo aqui, pastor, você está falando aqui, eu estou lendo aqui, em 1 Pedro 4, 7, diz assim, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aí ele coloca assim, amados, não estranheis, verso 12, não estranheis a ardente prova, olha só, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Tentar aqui é provar. Então, nessa hora, nesse momento que estamos, que é o momento breve, muitas coisas vão vir para nos provar, mas a Bíblia diz que nós temos que estar vigiando e sóbrios. E eu busquei aqui na minha Bíblia aqui, a palavra vigiai, pastor, em hebraico, que é shakad, quer dizer, não só estar de olho, vigiando, mas é apressar-se, é montar guarda, é ficar na espreita. E no grego, quer dizer, é o conteúdo de ter todas as capacidades reunidas, você está concentrado, completamente acordado. Isso no grego. E no latim, é observar com atenção, estar em estado de atenção, estar acordado em guarda todas as horas a fim de se proteger. Então, você pode procurar no hebraico, no grego, no latim, que a palavra vigiar tem o conteúdo de estar alerta, estar montando guarda, estar na espreita, para que não seja pego de surpresa. Então, é estar em constante alerta, pastor. Com certeza. É um aspecto interessante, né? Só guarda. Vocês, por exemplo, você só vai vigiar alguma coisa que tem valor. Se você tiver dentro de casa alguma coisa que não tem valor, você está despreocupado. Quando você tem algo que tem valor para você, por isso que a salvação é interessante. O homem sem uma experiência de salvação, o que ele tem de valor? Né? Então nós hoje temos algo de valor, não são as coisas desta vida, por mais que a gente precise, mas não nosso coração. Onde está o vosso tesouro? Não é isso? Então, qual o bem que a gente guarda? É a salvação, porque ela é a principal, é o bem maior, né? Foi Nabote tinha a vinha, né? Olha, Acabe e Jezabel fizeram uma proposta difícil, disseram assim, te damos um cheque em branco, bota o valor. E ele disse, guarda-me o Senhor, de eu te dar a herança de meus pais. Era tudo que ele tinha, aquilo que era perene, que era eterno. A mesma coisa hoje, né? Nós temos aquilo que é perene, vida eterna, não é como a nossa vida que é contado nos dedos, mas sim aquilo. Então nós guardamos aquilo de mais valor, é o bem maior, que é a salvação. Aleluia. Pastor Aquino também conosco aqui, pastor Pierre de Aquino. Pastor, para os verdadeiros adoradores, para os servos de Deus, deve estar preparado em todo o tempo. Não, eu vou deixar para me preparar amanhã. Mas se ele voltar hoje? Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. É muito interessante que a volta de Jesus é uma realidade
que está às portas. Uhum. A Bíblia vai dizer aqui, igual você falou aí, que a palavra vigiar tem quantas vezes? 60? 61 vezes aparece na Bíblia. Então é o seguinte, há uma preocupação de Deus com o homem, porque Deus não quer perder ninguém. Há um papel do Espírito Santo que foi derramado sobre a terra para convencer o homem que esse grande dia está chegando. Amém. Igual o pastor Alves falando que nós precisamos valorizar isso. E muitas pessoas estão esquecendo desse grande dia. E uma das características que o homem precisa saber de quem vigia é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus não vem buscar um religioso. A pessoa, eu sou um bom religioso. Não é o perfil daquele que vai morar no céu. O perfil daquele que vai morar no céu é um homem, é um crente cheio do Espírito Santo. E é interessante que o papel do Espírito Santo também é de governar o crente. Isso que é difícil, né? Ser governado por Deus. Mas é necessário, porque o Espírito Santo, ele nos convence daquilo que nós precisamos melhorar. Porque no grande dia, Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Quantos anos Noé construiu aquela arca? Muitos anos. Por certo, Noé recebeu muitas críticas. Ué, esse rapaz está fazendo essa arca, ele está dizendo que vai cair um dilúvio. Esse rapaz está ficando maluco. Onde que não chove? Aonde que não chove? Em cima do monte. Em cima do monte, tudo seco. E o pessoal ia passar, rapaz, esse rapaz não está bem de cabeça. E assim, muitas das vezes, as pessoas olham para a igreja e vê uma mensagem que a igreja está pregando, uma mensagem atual. É mensagem atual. E nós temos que pregar todas as vezes. Eu sempre, quando vou pregar, no final eu falo da volta de Jesus. Porque o povo precisa saber disso. Então por certo, Noé foi chamado de maluco. Muitas vezes, mas ele estava compromissado com quem? Ele estava compromissado com a palavra de Deus. Há uma igreja que muitas das vezes é criticada, há um povo que é criticado com essa mensagem da volta de Jesus. Amém. Isso não vai acontecer, mas nós, como igreja fiel, cheios do Espírito Santo, governados por Deus, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a revelação. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o pastor, no verso 44, o pastor Wallace até comentou aqui, pastor Pierre, quando diz assim: por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí as pessoas podem falar assim: poxa vida, mas o senhor quer pegar todo mundo desprevenido, então ele não quer que ninguém se salve. Não, é o contrário. É o contrário, ele está divertindo. Ele está divertindo antes. Vigia. Exatamente. Sabe por que eu anotei aqui? Todos os grandes acontecimentos narrados na Bíblia, eles foram precedidos por solenes advertências de Deus. Como a Arca de Noé, por exemplo, o pastor Alves citou aqui. Todos os grandes acontecimentos. E o Senhor fala exatamente isso. Ele fala assim, lembrai-vos dos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, também vai ser assim agora. E um detalhe, o Senhor aqui na palavra, na Bíblia, ele não diz assim, lembrai-vos de Josué, ele não fala assim. Lembrai-vos de Abraão. Não. Ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência, porque ela olhou para trás. Ela desejou as coisas que ela está vivendo que não eram boas, que o Senhor falou, olha, eu vou livrar vocês. Mas quando ela olha para trás, aquele sentimento de, poxa vida, estou perdendo. E ficou para trás. E nessa hora, que nós não sabemos, ele pode vir agora, pode vir daqui a pouco, nós também temos que estar preparados e vigilantes e não olhar para trás. Interessante que no versículo 40 vai dizer o seguinte: 2 estavam no campo. Quer dizer o seguinte: 50%. Um foi e outro ficou. Então quer dizer o seguinte, vigia. E comparou a uma história, que aconteceu, que foi Noé. E quantos pereceram? Verdade. Quantos pereceram? Por que pereceram?
Porque não escutou a mensagem. Não valorizaram. Não valorizou a palavra de Noé. Não consideraram. Não consideraram o aviso de Deus. Verdade. Né? E hoje se repete a mesma história, né? E Noé estava ali avisando há mais de 100 anos, avisando. 100 anos, né? 100 anos. Você já pensou? E a igreja está avisando há 2000 anos. Esse é o grande detalhe. E pior é o seguinte, igual o pastor Geduti sempre fala, pior que são pessoas que estão escutando dentro da igreja. A nossa preocupação não é com o mundo, a gente se preocupa, a gente ora, mas a nossa preocupação são com os nossos que estão escutando o aviso. Da mesma forma que Noé falou, nós como pastores somos os pregadores da verdade, da palavra de Deus, e estamos dizendo, vai acontecer o dilúvio, Jesus vai voltar, entra na arca. Pastor Ricardo Cassa também conosco nessa manhã. Pastor, está conversando aqui com o pastor Aquino, o senhor está ouvindo, também com o pastor Wallace, e ontem até na nossa igreja o pastor Wallace trouxe a mensagem sobre a dracma perdida, que muitas pessoas perdem esses valores. A dracma fala de um valor dentro de casa. E quando fala assim, vigiai, não é só estar atento para a volta do Senhor, mas nós temos que vigiar também. Eu até anotei aqui: vigiar o que nós pensamos, vigiar o que nós estamos ouvindo, vigiar o que nós estamos vendo, clamor constante, vigiar o que nós estamos falando, vigiando o que nós estamos fazendo, porque isso vai influir. Isso também vai sofrer uma influência se estarmos vigiando ou não, porque o que você está ouvindo? Isso porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas o engano também vem pelo ouvir. Então nós temos que estar atentos, vigiando naquilo que nossos filhos estão vendo, olhando, falando, conversando, fazendo, agindo. Não é verdade, pastor? Passa, Senhor. Pai do seu Kleber, Pai dos seus pastores aqui presentes, pastor Pierre, pastor Wallace, pastor Júlio, Pai dos seus nossos irmãos ouvintes. O Kleber, eu me lembro que em outras oportunidades aqui, e a mensagem do momento está aqui nesse capítulo 24, né? E eu gosto de repetir isso porque eu me lembro que em outros momentos o pastor Wallace sempre citava uma expressão, o retrato do momento atual está aqui. Verdade. É o que está acontecendo. Se pegar o jornal de amanhã, exatamente, tudo que está aqui está lá. Se pegar o domingo passado também está. Exatamente. E eu me lembro que tem um outro texto aqui também, e uma sequência, e que essa sequência é assim, aquilo que você tem que se aplicar na sua vida. Falando desse momento aqui também, né? Nós lemos lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai. Né? Tá dentro aqui do mesmo contexto, visto aqui na concepção de Mateus, mas nós vamos primeiro olhar. Você tem que olhar tudo que está à sua volta. Olhar, ver a situação, né? Então fala muito dessa questão da ativa vigilância, de estarmos em oração constante, de estarmos em comunhão com o Senhor. Este é o grande testemunho para a igreja, para nós os fiéis, no momento que nós estamos vivendo. E nós conversávamos aqui entre nós e falando, mas essa mensagem é para quem está lá no mundo? Não, essa mensagem para o nosso também, o nosso público interno, né? Então, é uma palavra assim muito atual, e nós vamos ter agora a grande oportunidade, né? Já estamos em oração por isso, de levar essa mensagem ao mundo, diversas, né? as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Por quê? Porque muitos estão no projeto de Deus, são eleitos de Deus, né? Então, é uma mensagem muito atual, mas nessa sequência, olhai, observa como está a situação do homem. O homem está de mal a pior, né? A situação do mundo é uma situação de escândalos, de iniquidade, de traições. A mentira está aí, esfriamento do amor, né? Que o Senhor Jesus fala, inclusive aqui em Mateus 24. A injustiça está aí, né? Então, os sinais estão aí. A situação está aí. Aí, o que diz a palavra? Quando vê tudo isso, olha, quando todas essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, o momento nosso é de levantar as cabeças, olhar para o Senhor, aquilo que o Senhor está falando conosco, né? Então, eu costumo dizer
e falar lá na igreja, e as nossas mensagens, principalmente do domingo à noite. Não tem aonde fugir. As escolas bíblicas, uma após a outra, está cada vez mais assim, o Senhor está nos alertando, né, Glória a Deus. para o momento que nós estamos vivendo. Então, o momento é esse, é de estar em vigilância. A palavra chave, né? Falávamos aqui, qual foi o tema da mensagem ontem à noite? Palavra-chave, vigilância. 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 É a posição que o Senhor quer a igreja dele neste momento. E tem um detalhe nesse capítulo de Mateus 24, pastor. No verso 4, deixa eu dar uma olhada aqui. No verso 4 de Mateus 24, diz assim: e Jesus está falando, é o Senhor Jesus, hein? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, olha, que ninguém vos engane. Aí no verso 5 ele diz: porque muitos verão meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, ó, do engano. No verso 11 ele diz: surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E depois no verso 24 ele diz de novo: surgirão falsos cristos, né? Farão grandes sinais, prodigios, se possível fora, enganariam. Ele fala várias vezes no mesmo texto sobre engano. Ou seja, o engano... A operação do erro, né? A operação do erro. Para quem tá mais antenado aí, a fake news, né? A fake news estaria em alta, em evidência nesses últimos tempos. Então, o engano vem. Às vezes você olha um site de notícias, né? Hoje em dia ninguém lê jornal mais impresso, né? A grande maioria. Aí você lê uma notícia. Mais tarde, um pouquinho, tem outra notícia. Vou usar uma palavra aqui que não existe, mas dizendo, para você entender, substituindo aquela outra matéria. E de tarde vem outra matéria substituindo aquela que você já... Meu Deus! É muita informação, né? E é muito rápido, muito rápido. E então, por isso que nós temos que estar atento. Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses. Paulo fala assim, olha, meu desejo é que vocês não sejam tão facilmente, que vocês não mudem de opinião tão facilmente, influenciados tão facilmente. Ele usa essa palavra. Nem por carta, nem por epístola, nem por notícia, nem por nada. Mas temos que ser igual os crentes de Bereia, quando checava a palavra, checava o que acontecia na palavra, para que que a gente não seja enganado. E a Bíblia diz, olha, essas pessoas, eles farão tão grandes sinais e prodígios que se for possível, eles vão enganar até aqueles que são escolhidos. Por isso que temos que estar atentos e não nos conformarmos, tomarmos formas desse mundo atual, mas orientar os nossos filhos, esposas, maridos, parentes, vizinhos, falar da palavra, orientar, passa o link para que eles possam ter acesso a essa verdade, né? Para que eles não sejam enganados. Exatamente, Kleber, essa palavra, como a nossa posição, né, de ativa vigilância. Aí você faz a pergunta, como está o mundo? Desapercebido. Totalmente. O religioso, a religião, está desapercebido. Totalmente. Mas a resposta está aqui em Marcos mesmo. Mateus, né? Versículo 44 diz assim: portanto, por isso estáis vós também apercebidos, né? Porque o Filho do Homem adivina o momento em que não penseis, né? Então é o momento nosso de estar percebido. A posição da igreja nessa hora, além da ativa vigilância, uma posição de definição, né? E a ciência do momento profético que nós estamos vivendo. Tem um pastor, vou até perguntar aqui o pastor Júlio Valim também, que está aqui conosco, um pastor nosso aqui, ele atua nesse ramo da advocacia e ele foi abordado por um colega e esse colega disse assim, olha, eu gosto muito da Igreja Maranata, eu gosto muito de vocês, da organização, os cultos, louvores, mas o único... E esse rapaz que estava abordando o nosso pastor, ele é de uma outra denominação. E ele falou assim, olha, o que eu acho assim, difícil na Maranata é que a Igreja Maranata é a igreja de uma pregação só. Só prega que Jesus vai voltar. Tá. Eu vou falar o quê? A Bíblia fala sobre o quê? De Gênesis e Apocalipse. Não é sobre a volta do Cordeiro? A grande mensagem é essa, é o Maranata, né? Não é o Maranata? Jesus vem? Isso aí. Ou tem outra coisa a ser pregado nessa hora que eu não saiba, que não está na Bíblia? Então, nessa hora, é o que o pastor Ricardo Cassa colocou, Maranata, Jesus vem e temos que estar preparados para isso. Nós não há uma igreja
que está se preparando? Há uma igreja preparada. Tem que estar preparada, O exatamente. pastor Wallace ontem falou sobre, você quer fazer parte dessa igreja invisível? Né? Essa igreja invisível? Porque essa igreja invisível... O Kleber, inclusive, apenas não te interrompendo, Não, né? Com o grande objetivo do Trombetas e Festas 3, exatamente isso aí. É um grito ao mundo, né? Para que todos estejam alerta e preparados. Exatamente. E o Trombetas e Festas vai ser em novembro, né? Vai ser em novembro? Final de novembro. Final de novembro, né? A data 26. certinha, vou passar depois. E mais 26 às 11 horas. isso, a igreja já está trabalhando para que essa trombeta, essa festa que irá acontecer aqui, dia 26 de novembro, mas é uma festa maior, será na volta do Senhor. Então a igreja está noticiando agora, avisando, né, solenemente, para que você não fale, poxa, ninguém falou isso comigo. Não, falou sim, estamos falando 24 horas por dia, na Rádio Manaim, na TV Manaim, nos nossos canais, nas igrejas, nos cultos, seminários. Pastor Wallace. Já que o doutor falou aqui, eu lembrei de um texto, você tinha feito aquela pergunta aquela Por hora, favor. e achei um texto propício. A palavra diz assim, lá em Lucas, diz assim: quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Né? Lá no Evangelho de Lucas 11, verso 21. Quando o valente guarda armada a sua casa, mas quais são as armas nossas? Não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, né? Então, quando o valente guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, em segurança está o bem que ele tem, né? Então, por isso que devemos estar vigiando, né? Aí você vai encontrar em várias passagens, Romanos 13:11, que diz assim: conhecendo o tempo, que já é a hora. Então a igreja conhece o tempo. Esse é o problema, é que as pessoas não conhecem o tempo, não sabem o tempo que vivem. Nós sabemos muito bem, não estamos enganados. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por quê? Porque cada dia que passa, mais nós estamos perto da vida eterna, do arrebatamento da igreja. Então, essas passagens lá em Tessalonicenses, eu até acho que esses dois versos são os menores versos da Bíblia. Ele diz assim: orai sem cessar e não extingai o espírito. Então, a igreja dessa hora está em ativa vigilância, porque ela ora sem cessar e ela considera tudo que o Espírito Santo fala. Ela não extingue o espírito, ela considera. E essa é a grande bênção para sermos arrebatados. Glória a Deus. Exatamente. Deixa eu chamar aqui o pastor Júlio Valim, que também está conosco. Pastor, nesse capítulo 24, no verso 39, aliás, esse sermão, ele vai do 36 ao 44, o texto que o pastor Wallace leu apenas o 42. Mas ele fala assim: porém daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente meu pai. Ele vai falando ali. As pessoas naquela época comiam, bebiam, ou seja, viviam a vida normal, como se nada tivesse acontecendo, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui que está o detalhe, essa palavra, e não o perceberam. Ou seja, fala de uma percepção, fala de uma intimidade com o Espírito Santo. Noé, ele tinha todas as informações, porque Deus falava com ele, ele tinha essa intimidade com Deus. Então ele estava apercebido. Agora, quem não tem essa intimidade com o Espírito, por isso que o pastor falou que não extingai o Espírito, quando você não tem essa intimidade com o Espírito Santo, você não tem essas informações, vamos colocar aqui, privilegiadas, para você se preparar. Porque a Bíblia diz, desculpa, que Deus não fará nada sem que antes avise aos seus servos. Por isso que tem que ter essa percepção. E você só tem essa percepção, que eu colocaria aqui como comunhão com o Espírito Santo, se nós estivermos no corpo, se nós estivermos lendo a palavra, se nós estivermos lendo e observando a palavra do Senhor, colocando em prática. Isso é estar sendo vigilante. Paz, Senhor pastor Júlio Valim, e que bom vê-lo novamente depois da cirurgia no ombro. Obrigado. Pai dos seus companheiros aqui, o Wallace, o Pierre, o Ricardo.
e aqueles que nos ouvem. Kleber, eu acho que você fez uma colocação muito interessante, porque quando ele faz essa colocação a respeito de Noé, faz essa comparação, né? Há alguns estudiosos que entendem que naquela geração de Noé nunca viram chuva. Isso. Então, eles viviam sua vida normalmente. Como você disse, eles não tinham a percepção. Quem tinha percepção era Noé. E cabia a Noé anunciar o dilúvio. Perfeitamente. Hoje, o mundo também está sem percepção. Isso mesmo. Cabe à igreja anunciar que Jesus vai voltar. Mas nesse anúncio da volta do Senhor Jesus, existe, né, esta palavra que você colocou, escrita muitas vezes na Bíblia, que é acerca da vigilância. Então o anúncio está sendo feito, aqueles que ouvem, né? A palavra diz, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque toda palavra de Deus, ela tem um objetivo: levar ao homem ao conhecimento do projeto de Deus de salvação. Então, naqueles dias de Noé, nós podemos imaginar como que Noé fazia para evangelizar, né? Com uma construção daquela gigantesca que durou séculos, mas havia um anúncio. E hoje, né, vigiai, e para vigiar, como o pastor Wallace colocou, você vigia algo de valor. E para a igreja, esse anúncio, esta salvação que a igreja está fazendo nessa última hora, é algo valoroso que não há com que comprar, porque o preço já foi pago, que foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então eu entendo que essa palavra da vigilância é para todos, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão aqui conosco, né? Porque a palavra diz, usando aqui a palavra do pastor Pierre, havia 2 no campo, havia 2 moendo. Então essa palavra de vigilância é para todos, para aqueles que estão do seu lado, é para aquele que comunga com você na mesma fé, mas há vigilância, porque a palavra diz que os olhos e os ouvidos são a janela da alma, mas tanto para a vida também como para a morte. Então a vigilância, né, como você mesmo colocou, o pastor Wallace falou ontem no púlpito, qual é a nossa vigilância com relação ao nosso olhar? Muitos nesta hora estão sem o filtro do Espírito Santo na sua vida, então está entrando qualquer informação. Mas o momento é de quê? De plena vigilância. Então, independente do tempo de qualquer coisa, nada vai frear a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar prontos. Ô Kleber, só interessante que você vê Lucas, né? A gente vê aqui o contexto da Bíblia, tudo no mesmo contexto, né? O Mateus capítulo 24, 46, o pastor Wallace colocou bem na mensagem, diz, ó, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Mas Lucas coloca assim, ó, Lucas 12, 37, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, a importância do vigiar, né? Então, a nossa vida é essa. É uma vida de oração constante, comunhão, aquilo que você colocou anteriormente, né? E eu estava pensando aqui comigo, de não estar olhando, né, dos erros, e estar num clamor constante, né? Sim. A nossa vida é essa. Temos que vigiar o que sai da nossa boca. Exatamente. Né? Pensamento. O senhor falou assim, o que mata é o que entra ou o que sai. Então temos que vigiar. Principalmente, né, que é a sede dos conflitos humanos, né? É verdade. Então, às vezes, chegamos um dia e falou assim, ó, se você parar e pensar tudo que se passou na sua mente no dia, não é isso? Mas o Senhor nos deu um recurso maravilhoso para vencer isso aí, que é o clamor pelo sangue de Jesus. Interessante, Kleber. Pois não, pastor Pierre. Que Paulo vai dar um conselho muito prático lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte, andai em espírito. Esse é o segredo da vitória de qualquer crente, de qualquer servo de Deus. Eu me lembrei lá no Evangelho de Mateus,
José, a Bíblia diz assim, e José projetando isso na mente de José, ele queria abandonar Maria, né? Mas só que a Bíblia diz que apareceu a ele a voz de Deus, dizendo, José, não faz isso. Não faz isso. E muitas das vezes a mente do homem, a razão humana, quer que nós larguemos o projeto de Deus com certas atitudes. Mas quem está em espírito, quem está ligado ao céu, ele vai projetar, ele vai pensar, mas o Espírito Santo, aquele que nos converse, vai dizer, ó, não faz isso. Aí o homem que está em espírito, ele não vai fazer. Gostei dessa colocação. Pois não, pastor, pode continuar. Vou só colocar aqui. Não, pode falar. Não, é porque estar em ativa vigilância é isso, é ser fiel à palavra do Senhor. Fiel ao Espírito Ao Santo Espírito de Santo. Deus. Ouvir o que o Espírito está falando nessa hora. E obedecer, né? Isso é muito importante, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a terra para levar um povo para o céu. Exatamente. E ele está trabalhando constantemente, né, pastores? Exatamente. Constantemente ele está trabalhando no coração do homem. José era um servo de Deus, mas na razão dele, veio no pensamento dele fazer algo. Mas só que como ele era servo crente, ele ouviu a voz de Deus. E não fez aquilo que ele estava pensando. Porque os pensamentos são constantemente... O pastor Pierre, é interessante a gente, às vezes eu estava olhando aqui, registrando aqui a participação dos irmãos que estão participando conosco, né? Então a irmã, e que sempre está aqui acompanhando as madrugadas, a senhora Vanusa Figueiredo, nossa irmã, sim. ela deixa aqui um registro importante, ó. Aquele que vigia não perde nenhum ocorrido. Glória a Deus. Não perde nenhum ocorrido. Tudo que acontece, o vigilante está atento. Então, o nosso momento é isso aí. Não perder nenhum ocorrido. Está no né? espírito, né, pastor? Desfrutar também de tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição nesta última hora, né? A palavra de Deus, a consulta à palavra, que é algo notável que o Senhor nos deu. O crente tem que estar usando os recursos que o Senhor nos deu. Deu-nos os recursos para vencer, né? Para vencer. Deu os recursos para vencer. E quem tá mandando um abraço aqui pro pastor Pierre é o pastor Ricardo Azevedo, tá lá em Portugal. Que coisa boa. Ricardo foi meu pastor. Ele falou assim, Kleber, manda um abraço a todos da bancada, em especial o pastor Pierre. Estivemos juntos na igreja de Mar Azul. Isso, eu fui ungido lá com ele. Fiquei lá com ele algum tempo. Um grande amigo meu. Um outro abraço pra Está você nos também. assistindo aqui. Pensa bem, um abraço lá de Portugal, hein? Rapaz, eu tô Um importante. abraço aí ao Ricardo. Ricardo é gente boa. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, saudade do companheiro. Manda um abraço aqui o nosso irmão Mauro Lúcio, diácono também. Tá aqui acompanhando. Nosso irmão Walter Fernandes, lá de Baixo São Francisco. E o nosso irmão Zeno, lá de São Mateus. Lembra dos irmãos, se você tá vendo aí na sua tela, o QR Code, tá vendo aí? Pois é. Então você pode seguir o nosso canal no YouTube utilizando esse QR Code. Isso, tá aí na sua tela, tá bom? Faça a sua inscrição no nosso canal. Seja inscrito, nós temos uma meta a ser batida, tá bom? Para mostrar para todo mundo que a Igreja Cristã Maranata tem mais de 1 milhão, não é isso não. O nosso interesse em chegarmos a 1 milhão de inscritos é anunciar. Kleber, é isso, pastor. Qual Anunciar foi a palavra, pergunta inevitável? E eu já fiz isso sábado lá na igreja ontem. Qual é o seu inscrito? Né? Exatamente. Já tem alguém para inscrever, então já tem que se trabalhar em cima disso aí, E né? é tão fácil, gratuito. É muito fácil. É um fator multiplicador, né? Exatamente. É um fator multiplicador, né? E foi muito bem colocado naquela reunião essa semana. Isso. Tá o desafio lá para os pastores, né? O exemplo tem que partir de nós, o Começa testemunho. hoje, começa hoje. Mas isso não impede que os outros irmãos já Exatamente. estejam se antecipando e cumprindo essa meta, para bater essa meta aí, Exatamente. que é importante. Porque é importante. Já passamos dos 700 mil, né? Já, né? Já Opa! passamos. Glória a Deus. O William mandou aqui pra mim. Já estamos com 701.802 inscritos. Opa! Né? Que bênção, Nós hein? vamos chegar a 1 milhão. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E eu conto com você. Você que está acompanhando aqui agora o nosso pós-madrugada, que você se inscreva para que, olha só, todos os nossos conteúdos que vão ao ar pelo YouTube, você vai ficar sabendo, não precisa nem se preocupar. Você vai receber no seu celular o aviso. Olha, dentro de instantes, anunciando o Evangelho Eterno, dentro de instantes,
pós-madrugada, madrugada, enfim, seminário. Você vai ficar sabendo de tudo. Você vai estar sendo avisado também pelo YouTube, por todos os nossos canais oficiais digitais da Igreja Cristã Maranata, tá bom? E o simples fato de você inscrever uma pessoa, você vai fazer com que ela tenha acesso ao nosso conteúdo e aí o Espírito Santo vai ter acesso a ela, ao coração dela, e o Espírito Santo vai chegar até essa pessoa. Portanto, acesse o nosso QR Code, inscreva-se no nosso canal. O Senhor tem uma bênção para você. 7h11, nós vamos colocar um louvor, daqui a pouco a gente volta dentro de 4 minutos. Estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h19, 7h19. Muito bom dia, a paz do Senhor, você que continua conosco aqui no Pós-Madrugada, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui. Deixa eu mandar um grande abraço a uma irmã, falar o nome dela direitinho aqui, é a irmã Violete. Ela tem, uma jovem senhora, ela tem 85 anos, e ela recebeu uma visita ontem com os irmãos lá de Campina Grande, na Paraíba, e o irmão disse assim: Kleber, nós fizemos a inscrição dela no YouTube, ela agora tá amando receber os links, né? E tá participando agora, nesse momento da madrugada e pós-madrugada. Então deixa eu mandar um abraço aqui especial, nossa irmã Violete, de 85 anos, um grande abraço pra senhora, viu? Olha, o nosso povo aí de Campina Grande ama a vida da senhora. Grande abraço. E nós também amamos a vida da irmã, tá? Muito obrigado por nos ouvir e muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã, nossa querida irmã. Também mandar um abraço aqui a irmã Ruth Ribeiro Passos, lá de Vera Cruz, Cariacica, aqui na Grande Vitória. Kleber, manda um abraço ao meu pastor Júlio Valim, tá bom? Também para o nosso filho Caio, filho do Bruno e da Samara, e do diácono Ivanilson, da igreja de Itaquari 2, pastor Júlio Valim, que hoje estão aniversariando. Que o Senhor abençoe grandemente a vida deles. Um forte abraço para os pastores aí, para você, tá bom? Conhece a irmã Ruth, pastor Júlio? Conheço, ela reúne comigo lá em Itaquari 2. Itaquari 2, né? Isso, um grande abraço à nossa querida irmã. Um abraço também ao Alexandre Silva Januário, tá na Serra, no bairro Hélio Ferraz. Ao nosso irmão Jonas Nunes, tá lá em Afonso Cláudio, região de Montanhas do Espírito Santo. A Aliene Bibato, tá aqui no bairro Santo Antônio, aqui em Vitória. O Flávio Souza, que tá em Ipanema, em Valparaíso de Goiás. O Vitor Alessandro, tá lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Enfim, muitos irmãos do Brasil inteiro participando conosco aqui nesta manhã. São 7h21. Alguns irmãos estão mandando áudio para mim. Eu vou pedir desculpa, eu não posso ouvir o áudio agora, né? Mas assim que acabar o pós-madrugada, eu vou ouvir o áudio, tá bom? Quando se mandar aqui, por favor, em texto, é mais fácil, tá certo? Então daqui a pouco eu vou mandar um abraço pro nosso irmão Veilson, tá lá em São Mateus, Norte do Espírito Santo. E mais quem aqui? Tanta gente, né? Meu Deus, a irmã Sueli tá lá em Brasília, tá assim: Kleber, que festa essa manhã, hein? Revelações, amém, o Espírito Santo está aqui, está aí também junto da irmã. Deixa eu agradecer aqui ao pastor Wallace, pastor Ricardo Cassa, pastor Júlio Valim, pastor Pierre de Aquino, por essa manhã estarem conosco. E eu vou pedir aqui ao pastor Ricardo Cassa que esteja orando pelos nossos irmãos, que eu já fiz aqui os pedidos, né, nessa manhã, mas tem mais. A Sara, lá de Mato Grosso do Sul, que está aniversariando. A irmã Eunice, que fez aniversário ontem. O pastor Josias Júnior fez aniversário ontem. A oração pelo senhor Luiz Cláudio, pai da Luana, nora do pastor Everaldo Filpo, né? O pai dela, o senhor Luiz, já passar por uma cirurgia. E demais irmãos também que estão aniversariando. E irmãos que vão passar por cirurgia, consultas. Irmãos que estão enfrentando lutas, batalhas nessa manhã. Vou pedir ao pastor Ricardo Cassa, por favor, que esteja orando pelos nossos irmãos. Feche seus olhos, se você puder, é momento de oração. Momento de oração. Deus eterno e poderoso Pai, nós glorificamos a Ti pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. De uma forma especial, nos alegramos juntamente nesta manhã com aqueles, meu Pai, que estão completando mais um ano de vida na Tua presença. Pai, muitos fazendo aniversário. Verdade. Ó Pai, com a novidade, outros contemplando mais um ano de casamento.
juntamente com todos os teus servos, meu Pai, nós nos alegramos neste momento. E de uma forma especial mencionamos aqui, ó Pai, a vida da irmã Eunice, que trabalha ali voluntariamente no Manaim aqui de Domingos Martins, o Espírito Santo. Nós lembramos aqui, ó Pai, do pastor Josias Júnior, pastor Josias, aqui da rádio, que também ontem completou mais um ano de vida na tua presença. Nós glorificamos a ti, ó Pai, pela vida da Sara, que também fez 17 anos, a Sara que mora em Mato Grosso, está aniversariando hoje. Glorificamos a ti, ó Pai, Amém, por Senhor. todas essas vidas, pela Sara, neta da irmã Vera, também do Rio de Janeiro, que ontem completou 16 anos, e tantos outros espalhados por este Brasil, no exterior, que fazem mais um ano de vida, mas de uma forma especial. Nesta hora nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, porque queremos colocar diante de ti, ó Pai, os teus servos que precisam de uma bênção, de uma intervenção do teu Espírito Santo na saúde. Lembramos aqui do pastor Edinho José Vital, de Teixeira de Freitas, Bahia, e o teu ungido, ó Pai, ele faz um tratamento oncológico em São Paulo. Que a tua boa mão continue sobre ele, sobre o pastor Edinho. Também sobre a vida da Cláudia, está ali na Itália, filha da irmã Eunice, conforme foi mencionado aqui. Usa de misericórdia com a tua filha. Intercedemos em favor do Luiz Cláudio, pai da Luana, neta do pastor Everaldo Filpo, que passará por uma cirurgia na próxima quarta-feira. Que a tua boa mão esteja ali sobre ele, para dar a bênção, Senhor, que vem da eternidade. Intercedemos pela vida da senhora Ellen, irmã que congrega aqui na igreja Maranata de Barra 2, em Vila Velha, que também faz um tratamento oncológico. Ó Pai, intercedemos pela vida do irmão Éder, pela vida da irmã, ó Pai, Solange, pela vida do irmão Luiz Cláudio Bronze, que também, irmã Salúcia, irmã Ana Rosete, esposa aqui do pastor Wallace, que está aqui conosco, dividindo a bancada. Todos eles, ó Pai, da Igreja Cristã Maranata, ali de Coqueiral 1, aqui do município de Vila Velha. Que a tua boa mão esteja sobre os teus servos, as tuas servas, intervindo na saúde deles, dando os recursos que só o Senhor pode dar para vencer. Intercedemos pela irmã Nelly, também de Jardim da Penha 3, em Vitória, pela saúde do irmão Ronaldo, aqui um diácono, ali do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do estado. Pedimos também, de uma forma especial, pela saúde da filha do irmão Ronaldo, a Rebeca, ó Pai, que faz um tratamento de uma doença autoimune. Meu Pai, só o Senhor tem o recurso, ó Pai, para dar a vitória aos nossos irmãos, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abençoa assim a vida desses irmãos, irmãs e muitos outros, meu Pai, que não foram aqui citados por nós, mas que o Senhor sabe da necessidade de cada um. Abençoa, meu Pai, e conceda assim a tua bênção, a tua vitória, pois nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém.